problema nenhum. Não fizemos nada de errado. Não? Agora eu liguei também. Então, a graça e a paz, igreja. Hã? Amém. Microfone. Não, ligou. Ligou. Ligou, tá no verdinho. Amém. Vamos continuar, então, o nosso estudo da semana passada. Eu vou fazer uma revisãozinha, então, só pra gente pegar novamente o fio da meada e começar, então, recomeçar o nosso estudo sobre o arrebatamento da igreja, tá? Nós falamos a semana passada que o arrebatamento é a esperança da igreja no retorno iminente de Cristo para buscar os salvos, né? Que eu sempre estou batendo na tecla, não confundir arrebatamento com a segunda vinda de Cristo, tá ok? Então, Jesus, ele volta para buscar a sua igreja. E o nosso foco aqui nesse estudo sobre o arrebatamento é exatamente esse. É a gente entender o que é o arrebatamento. Deixa de lado o momento que ele vai acontecer, tá ok? Falamos da promessa de Jesus voltar, né, para buscar a igreja, falei isso para vocês, tá o texto em Tessalonicenses. Falamos da vigilância e santidade, que é exigido, né, os dois itens são exigidos daqueles que esperam no Senhor. Falamos que o arrebatamento traz consolo e foco eterno em meio às dificuldades. A fé viva se manifesta em ação, santidade e evangelismo diário. É preciso estar preparado espiritualmente e viver em comunhão com Deus. E a Bíblia termina com uma declaração de esperança e urgência, né? Porque o texto é bem claro. Certamente venho sem demora, né? Amém, ora vem, Senhor Jesus. Então, essa é a nossa esperança, né? A vinda do nosso Cristo. Amém. Expliquei para vocês também o que é o significado da palavra arrebatamento, né? Que é ser retirado subitamente, arrebatado com força, levado de um lugar a outro. E no contexto bíblico é o ato sobrenatural pelo qual Cristo levará os crentes fiéis da terra para encontrá-lo nos ares, antes do juízo final e da manifestação plena da segunda vinda, tá? Falamos do texto de Tessalonicenses aqui também. Falamos da questão da trombeta, lembra que eu expliquei? Tá? Que o pessoal confunde essa trombeta aqui de 1 Tessalonicenses 4,16 com a de 1 Coríntios, né? Porque o texto traz última trombeta, então o pessoal que defende o pós-tribulacionismo, que defende que a igreja passa pela tribulação, eles pegam esse texto aqui, o ressoar da última trombeta. E eu falei para vocês que as trombetas, ela está no meio do juízo de Deus. No livro de Apocalipse, nós vamos aprender ainda que eu tenho selos, trombetas e taças. Então, aqui, se fosse para ser da forma como eles defendem, deveria ser a última taça e não a última trombeta. Tá? Lembram disso que eu falei? Falei sobre o que vai acontecer no arrebatamento segundo a doutrina cristã, né? Jesus aparece nos ares, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os crentes vivos serão transformados em corpo glorificado, e ambos, né, os ressuscitados e os transformados serão arrebatados nas nuvens, o povo de Deus se reunirá com Cristo para estar com ele eternamente. E esse evento marca a reunião da igreja com o Senhor, a conclusão da era da graça e o início dos eventos finais da escatologia. Se eu não estou enganada, nós paramos no anterior, não foi isso? É porque aqui agora eu estou sem o número, aqui eu não tenho como ver. Então, vamos lá. Quando ocorrerá o arrebatamento? Então, há 3 principais interpretações da teologia futurista, especialmente entre os dispensacionalistas. Ana, o que é isso? Deixa eu fazer uma pergunta primeiro. A questão do que é o arrebatamento, alguém tem alguma dúvida? Não, né? Então tá. Então agora que começa a enrolar o negócio aqui, o meio de campo.
porque são várias teorias, são várias teses sobre esse assunto, tá? Então, eu vou entrar em detalhe cada um deles, para vocês entenderem. Então, vamos lá, ó. Existem 3 correntes mais defendidas. Tem mais 2, mas elas nem são relevantes, tá? Então, 3 correntes: pré-tribulacionista, meso ou mid-tribulacionista e pós-tribulacionista. O que isso tem a ver, Ana? O pré vai defender que a igreja sobe antes da grande tribulação, o meso, mid, no meio da tribulação dos 3 anos e meio, quando o anticristo se manifesta, e os pós defendem após a tribulação, tá? Então, no pré-tribulacionista, a igreja é arrebatada antes dos 7 anos do juízo e não passa pela tribulação. O meso, a igreja passa pela primeira metade, 3 anos e meio, e é arrebatada antes da ira de Deus. E o pós passa por todo o período e é arrebatada no retorno de Cristo. Vou fazer um parênteses de cada um aqui para vocês. Lembra no início do nosso curso que eu falei que o principal é a gente definir quais são os grupos de pessoas que existem no mundo hoje? Igreja, ímpios, judeus. Gracinha, muito bem. Então, quando a gente tem essa definição desses 3 grupos, a gente não erra na interpretação do que a Bíblia está falando para a gente. Porque a Bíblia, ela se auto-interpreta. A Bíblia, eu tenho dificuldade muito em entender quando eu converso com uma pessoa e a pessoa começa a falar assim, porque eu sou calvinista, porque eu sou... Você pergunta para a pessoa, o que você é? A pessoa, eu sou tribulacionista, não acredito no milênio, não sou... eu fico assim, porque para mim, ok, tudo bem que eu já li, eu já estudei sobre tudo isso, mas para mim isso não tem relevância. Para mim o que importa é eu ler a Bíblia. Eu não preciso ir para a opinião de A, B ou C. Porque tudo que eu preciso está aqui. Então, assim, é importante. Tudo bem, você quer saber a opinião dos outros, de pessoas que estudam, de pessoas que se colocam como intelectuais, teologicamente falando, ok, não vejo problema nenhum. Mas aí quando eu olho para Paulo, que Paulo era um cara totalmente culto, o cara que sabia tudo, o cara que estava sendo preparado pelos judeus, e Deus precisou jogar ele do cavalo para ele falar para ele assim, peraí, não é por aí. Calma. Então, assim, eu não vejo necessidade disso. Eu vejo necessidade da gente ler a Bíblia e pedir para o Espírito Santo nos dar entendimento e direcionamento. Porque Paulo precisou reaprender tudo para depois pregar o Evangelho. Paulo precisou ter um encontro com Cristo ali para que ele entendesse o que ele ainda não havia entendido. Que por isso ele perseguia cristão e matava cristão. Então, Deus precisou literalmente jogar ele no chão para que os olhos dele, que estavam cegos, se abrissem para o Evangelho. Então, o que abre a nossa mente, o nosso coração e o nosso entendimento chama-se Bíblia Sagrada, ponto. Não tem outra coisa. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu olho aqui, ó, a igreja arrebatada antes dos 7 anos do juízo, que ela vai ser arrebatada e não passa pela tribulação, por quê? Eu já falei para vocês e eu não escondo, a minha posição é essa. Mas eu não falo para ninguém que é a correta e não vou falar para vocês, vocês têm que seguir isso. Porque eu levei anos para poder entender todo o contexto e escolher, tá? O versículo mais simples que tem para eu justificar isso é que a igreja não está destinada para a ira de Deus, ponto. Então, por isso é que eu defendo essa corrente. O pré, no caso. Pré. O meso ou mid, por que eu não concordo com isso?
Porque aqui está falando, em resumo, fala isso, que a igreja vai passar pela primeira metade. Então, a primeira metade é o período da falsa paz. É o período onde o anticristo vai trazer a falsa paz e segurança. E depois ele se manifesta com 3 anos e meio. Isso está na Bíblia e está no texto que a gente estudou de Daniel e está no Apocalipse. Então, aqui eles estão falando o seguinte, olha, enquanto tiver paz e segurança, a igreja está presente. Quando o anticristo se manifestar, a igreja sobe. Isso é o que eles defendem. No início, eu até ficava pensando, pendendo para isso aqui também, tá? Mas, estudando os outros textos da Bíblia, eu entendi que não. Por quê? Porque eu não tenho um texto que me dá suporte para que a igreja seja arrebatada no meio. Tá ok? E a questão do pós, o que eles mais defendem é a questão da trombeta lá que eu falei para vocês. É o texto base deles, é o texto principal que eles utilizam. E o texto de Mateus 24 também, né? Que quando Jesus vem com os seus santos, então isso aí o arrebatamento acontece e Jesus volta no mesmo tempo. E é aquilo que eu falei para vocês. Nós temos aqui o nosso corpo de carne e sangue pecado. Eu preciso passar por uma transformação para entender e saber como que o meu corpo, agora glorificado, funciona. Então, e tem muita coisa oculta para nós hoje que nós vamos tomar conhecimento quando a gente entrar na glória. Então, eu não consigo entender, não entra na minha cabeça eu fazer um bate e volta. Eu sou arrebatada, encontro com Cristo nos ares e já desço no mesmo momento, conforme está lá em Apocalipse 19, 11. Então, por isso que para mim a conta não fecha. Tá? E também não faz sentido os escolhidos do Senhor passar pelos problemas que vai ter. Então. Se está sendo preparado para... Não, eu sou pai até... Mas nós vamos entrar nesses detalhes até isso, um pouquinho mais para frente disso. Até aqui ficou dúvida? Independente da posição, todas as posições concordam que o arrebatamento é literal, tá? Visível e glorioso, e marca a reunião definitiva dos santos com Cristo. Então, no contexto do significado, no conceito de arrebatamento, independente da posição que eu acabei de explicar, todo mundo concorda nesse ponto aqui. Tá? Porque o texto é bem claro que o Senhor buscará a sua igreja nos ares. Paulo deixa isso bem claro para a gente. Tá ok? Então, isso não tem discordância, tá? Para nenhuma posição. Diferença entre arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Eu continuo batendo aqui com vocês, ó. Arrebatamento. Cristo vem até as nuvens, mas não pisa na terra. A segunda vinda, Cristo desce fisicamente sobre o Monte das Oliveiras, Zacarias 14:4. Ele está falando sobre isso. No arrebatamento, acontece para buscar a igreja. Na segunda vinda de Cristo, acontece com a igreja, tá? Em juízo e glória, porque Jesus vem para trazer justiça. E a igreja desce com ele para julgar as nações, certo? No arrebatamento, é um evento súbito, secreto para o mundo, tá? Para o mundo. A segunda vinda é visível e público para todas as nações. Então, Apocalipse 19:11, Jesus volta e todo olho verá. Todos, sem exceção. Até os que o transpassaram verão. O arrebatamento é um ato de livramento. A segunda vinda é um ato de juízo. O arrebatamento marca o fim da era da graça.
A segunda vinda marca o início do reino milenar. Então, isso daqui é o que vocês têm que guardar. Muitas pessoas têm dificuldade nesse ponto aqui, ó, porque muitos defendem que não vai ter conversão durante a tribulação, tá? Inclusive os pós defendem muito isso, que não haverá conversão na tribulação. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu falei para vocês que desde a morte e ressurreição de Cristo até a assinatura de um acordo de paz é o período da graça, é o período da igreja. Tá ok? Então, se isso é o período da igreja, o período da graça, o texto de Paulo ele vai falar o seguinte, que quando vier a apostasia, primeiro vem a apostasia e depois o homem da iniquidade será revelado. Não é isso que eu falei para vocês? Então, aqui nesse momento aqui, ó, o que é a apostasia? Quando a gente estiver estudando o livro de Apocalipse, eu vou explicar bem o que é isso, porque a gente aprende que a apostasia é o afastamento da fé. A gente aprende que é quando uma pessoa conhece Jesus e ela vai afastar de Cristo, ela vai virar as costas. Então, isso é a apostasia. Mas a apostasia, ela pode ser espiritual e ela pode ser física, tá? Então, nós vamos estudar esses dois conceitos quando a gente for aprender lá no livro de Apocalipse. Para o nosso tema aqui agora, o que vocês precisam entender? Que é a discussão aqui, ó. Por quê? Porque Paulo vai falar que quando ocorrer o afastamento daquele que o detém, então muitos defendem que o Espírito Santo sai, aí tem a discussão, o Espírito Santo sai da terra e por isso não tem conversão aqui durante a tribulação. A questão é, as pessoas não conseguem entender isso. O Espírito Santo, ele desce em Apocalipse. É o Consolador. É aquele que veio para nos convencer do pecado. Certo? Ele vem lá em Apocalipse. A pessoa pensa assim, essa foi a primeira vez que o Espírito Santo, então, desceu aqui na Terra. Tá correto? Não. Por quê? O Espírito Santo está na Terra desde que o Senhor desde foi. Gênesis 1. Exatamente. Desde Gênesis 1. Tá? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele pairava, ele estava aqui. E ele continuou aqui, ele não foi retirado. Só que no Antigo Testamento, ele só agiu especificamente. Não foi algo que foi dado para todos. Todos que foram usados por Deus foi através do Espírito Santo. Tá ok? Só que... Os profetas, por exemplo. Só que ele não veio como veio em Apocalipse. Desculpa, em Atos. Ficando doida já. Em Pentecostes. Por quê? Porque agora nós temos livre acesso. Exato. Antes, não. Agora entendeu? Todos, antes era restrito. Era restrito, tá ok? A questão é que quando o anticristo estiver aqui governando e a igreja não estiver mais aqui, o Espírito Santo vai deixar de agir? Vai subir junto com a igreja? Essa é a discussão. Porque se o Espírito Santo desceu sobre nós, sobre a igreja, quando a igreja sai, o que vai ser retirado é a igreja ou é o Espírito Santo? Essa é a grande discussão. A questão é, quando a igreja subir, o Espírito... Acabou o período da graça. Não tem mais. Então, não vai ter mais esse período da graça. Agora vem o período de juízo. Então, Deus vai permitir a manifestação do anticristo dos 3 anos e meio. Então, se o Espírito Santo vai sair com a igreja, então não tem conversão, Ana, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Só que isso é para nós. Agora, período da graça. No período aqui da grande tribulação, o que vai acontecer?
Lembra que eu fico brincando com vocês? Ah, sabe a sua vizinha que você falou para ela que isso ia acontecer, essa vizinha não acreditou? Aí ela vai lembrar das nossas palavras. As pessoas que não deram ouvidos para o que a gente fala sobre a vinda de Jesus, elas vão lembrar. Elas vão falar, poxa, isso daí ó, é que aqueles crentes doidos sem noção falava, aí ó, aconteceu. Então as pessoas vão se arrepender. Não só isso, os 144 mil estarão aqui Isso. anunciando e pregando o arrependimento. Exatamente. A questão é, o texto de Apocalipse, ele vai falar 2 situações, 3, na verdade. Os 144 mil que vão estar aqui pregando, as 2 testemunhas que vão estar aqui pregando e os anjos vão estar proclamando também o evangelho. Tá? Então, aí isso vai ser durante a tribulação. Durante a tribulação. Só que isso vai acontecer não mais para todo mundo, mas somente para aqueles que entenderam e que reconheceram que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Esses serão mortos, perseguidos, torturados, esses sim. E eles vão passar muito apertado. Por quê? Porque eles vão ter que optar, ou recebe a marca da besta ou continua em Cristo. Continuar em Cristo significa morte. Por quê? Não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder fazer nada. E o povo judeu também será convertido. Também. E aí, esse povo aí sim vai ser perseguido. E a grande discussão é, esse povo que converteu é a igreja? Não, não é a igreja. Passará a ser igreja, segundo os pós. Então, mas esse povo aqui, esse povo que se converteu aqui durante a tribulação, a gente não chama eles de igreja, mas eles são convertidos, eles são pessoas que receberam e aceitaram Jesus. E Apocalipse 7? Puxa aí. Puxa aí, enquanto você puxa, eu vou explicando. E aí, qual que é o problema dos pós? Porque os pós, eles vão falar o seguinte, esse povo que converte aqui e a igreja vai somar num bolo. A igreja com o bolo que converteu durante a tribulação. E vai virar um bolo só. Exato, é. E aí, esse povo vai subir. Isso é o que eles defendem. Mas aí Não, mas já subiu aí? Então, mas aí Não, pro pós não, pro pós... Ah, pro pós. Então, mas aí é onde eu falo, é aí que eu quero colocar da vocês para pensar, divergência aí, da divergência. Por quê? Porque eu passei 7 anos aqui, a igreja passou 7 anos de tribulação. Cadê o período para esse povo aqui se converter e entender que Cristo é o Senhor e Salvador? Então, você concorda que não tem como pegar esse povo aqui, mais esse povo aqui, juntar num bolo só e fazer subir? Ok, antes tem uma Marcela Mas aí eles aqui. pegam um texto isolado de Apocalipse 7. Aham, pode ler aí, fazendo favor. Não, depois eu falo. Só para dar mais um... Já tá ligado. Só para dar mais um nó na cabeça. Apocalipse 7, 9. Depois destas coisas vi, e eis a grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes diante do trono, se prostraram sobre o seu rosto, adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória, sabedoria, ações de graças e honra, poder e força sejam ao nosso Deus para tudo sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, e por isso estão diante do trono de Deus, e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do tronco os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Vocês ouviram a palavra igreja aí no meio? Não. Se João, que representa a igreja ali, que foi arrebatada, tá vendo o povo,
Vocês conseguem perceber que o próprio texto explica isso pra gente? É João que está vendo. Oh, quem que é esse povo aí que está vindo aí? Pergunta para um dos anciãos. E a resposta é bem clara. São os que vieram da grande tribulação. O texto não está escrito assim, ó. É a igreja do Senhor Jesus que está subindo aqui agora. Não está escrito isso. O texto não fala isso. Então, quando alguém pergunta assim, então vai ter conversão durante a tribulação? Se a pessoa responde não, pega isso aí e rasga. Porque veio um povo salvo da grande tribulação, vestido de branco. A confusão é que porque foi lavado nas vestes do Cordeiro. É o mesmo que a igreja está sendo, mas a igreja já está com o Cordeiro e continua ainda o período, não mais da dispensação da graça, mas da misericórdia de Deus sobre os remanescentes. E eles serão dessa forma, por quê? Porque eles vão ser mortos também por causa do nome de Cristo. Ok, mas deixa eu fazer uma pergunta, que era essa que eu ia fazer. Vai ter conversão, vai ter conversão na tribulação, certo? Certo. E esses convertidos vão ser mortos, vão ser torturados, né? Porque vai passar pela tribulação. Serão perseguidos pelo anticristo. Perseguidos pelo anticristo. E aí, a carne vai morrer. Quando eles morrerem, eles já vai esperar? Esses vão esperar a segunda ressurreição. Tá. É isso que eu tava Por isso que eu tenho a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Aí depois eles vão ser... ia perguntar, onde é que está escrito isso? Gracinha, tá vendo? Porque eu tô aqui em dúvidas. Porque eu creio que nós vai ser transformado. Pluf! Atravessou parede, vazou na braquiária. Beleza. Eles vão ser convertidos. Muitas pessoas que tem o 144, que vai trabalhar aqui na terra para converter a vizinha que você falou, aquele louco, daquele crente doido lá que xingava e, rapaz, ele subiu, rapaz, não é que ele foi mesmo? E aí o que acontece? Esses outros vão ser mortos, vão ser decapitados, porque os que creem mesmo no Senhor Jesus vai ter que negar a besta. Isso é fato. Né? Porque se eles não negar, eles estão negando Cristo. Aí eles vão esperar o Senhor voltar a segunda vez, aí eles ressuscitam. Se eles morrerem, sim. Se eles morrerem em Cristo. Isso, sim. Aí eles serão ressuscitados. Eles são ressuscitados. Aí junta com nós. Sim. Mas é aquilo que eu expliquei para vocês. E especificamente sobre esse assunto, eu vou falar no 20 e 22. Quando quando acontecer a nova Jerusalém. Calma, muita calma nessa hora. Mas já abriu minha mente. Então, o cidadão ficar vai ficar para a segunda leva. Mas bem-aventurado, santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Tá vendo? Tá vendo que é importante nós ir na primeira? Valeu, parceiro. Não, nós estamos na primeira. Até aqui ficou alguma dúvida entre arrebatamento e segunda vinda? Não vai entrar. Faltou explicar o dispensacionalismo. Calma. Não vai entrar igualzinho a seleção brasileira de 94 entrava, parceiro. Nós tudo aqui, segurado aqui, um na mão do outro. Bora, nego, velho. Bora, vai ficar não, acelera. Amém. Sim, não. Moça. Alguma dúvida aqui no arrebatamento e segunda vinda? Alguma dúvida, meu bem? Reforçou o que eu já havia falado? Sim. Ou ainda tem dúvida? Pode falar. A minha dúvida é só aquele negócio dos dois, né? Tem um aqui, um não vai e outro não vai. Calma. Eu acho que isso aí não... Calma, eu ainda vou falar. Vai falar. Vou. Eu quero saber até aqui. Tem alguma dúvida? É porque eu achei que essa pergunta que eu falei que entrava nesse aí, porque... Não, mas lá na frente eu vou falar. Não, no início só me deu mal, porque assim, semana passada a gente tava falando assim que até o segundo tempo não tem a segunda chance, né? Aí eu fiquei meio confusa de pegar, por exemplo, na primeira vez, passou... Não, mas é isso daí que eu tava falando, é de arrebatamento parcial. O que eles defendem, quem defende esse arrebatamento parcial, eles defendem o seguinte... Por exemplo, nós aqui, a metade vai subir, vamos supor,
eu e o pastor sobe, vocês 4 ficam. Aí, Para lá, eles vocês isso, e porque vão, porque vocês ainda têm que ficar aqui ainda ou para fazer alguma coisa ou para melhorar. Isso não existe. Espiritismo. Tá? Ou sobe todo mundo ou você não sobe. Não tem meio termo. Esse é arrebatamento parcial. Agora, com a pergunta do Danilo, já não é mais arrebatamento. Entendeu? Não é mais Já arrebatamento. está incluso com a segunda vinda de Com a Cristo. segunda. Aí As sim. pessoas que vão ficar, as pessoas, por exemplo, congregar, igual ela falou, congregaram, vieram à igreja, ajudaram, limparam a igreja, prepararam o lanche, pintaram, mas não tinham conversão. Era só para aparecer para os homens, Era o joio. para ter status na sociedade, para ficar bem na fita. Então, quando a igreja for arrebatada, eles vão ficar. Só que esses aí ouviram da palavra. Sim. Aí eles vão lembrar, meu Deus, eu estava lá só para fazer aparência e era verdade mesmo. Eles foram, eu fiquei. Aí esses aí serão os mártires, junto com o povo judeu. Quando tem aquela série de livro e filme Deixados para Trás, que Nós temos que assistir. Né? então, mas calma que tem muita ficção ali. E no filme, eu vou dar um pequeno spoiler aqui para vocês entenderem sobre isso. No filme, o pastor fica, o pastor da igreja. Ele fica. É real, hein? Eu vi todos eles, acho que são 3 ou 4, né? Acho que 3 ou 4, não lembro agora. Que tem um punhado. Só que daí, é porque são 12 livros. Não, mas Eles eu não vi fizeram o até o filme. final. O filme eu vi, acho que são 4. Eu vi os 4. Aí o pastor, ele questiona Deus no filme. Por que que ele ficou? Então, ele fica sem entender, porque muitos da igreja foram arrebatados e ele ficou, o pastor ficou, né? Então, assim, ele tá muito revoltado, ele tá chateado e tal, e aí ele tá lá, ele joelha assim, mais ou menos igual aqui. Aí ele joelha ali assim, começa a olhar e questionar Deus, por que ele ficou, e ele não entende, ele revoltado, sofrendo ali. Aí o ator principal, não vou dar mais spoiler não, mas ele chega e põe a mão nele e falou assim, agora você vai entender por que você ficou. Mas por quê? Porque ele precisava ensinar os outros. Então, isso é um exemplo do arrebatamento parcial, que eu não acredito. Mas é uma ficção esse livro. É uma ficção, viu, gente? Não tá da Bíblia. Tá? Tem que tomar cuidado. Eu só tô contando isso para vocês verem Já o pra entender exemplo. que isso aí já é uma ficção. Tá? Mas até no The Chosen tem, né? Muita coisa que... O The Chosen, ele tem muita licença poética e ele tem muita coisa... E eles pesam ali, pendem pro catolicismo, né? Então tem que tomar cuidado. Igual essas novelas bíblicas da Record. Todas têm muita licença poética. E não tem nada da Bíblia, mas eles colocam lá para entreter, para prender a atenção das pessoas. Tem que tomar muito cuidado. Uma aluna minha uma vez chegou para mim e falou assim, nossa, eu não sabia que a mãe do Moisés atravessou o Mar Vermelho com eles. Não, onde você achou isso? Ela, no filme que eu assisti. Como assim? Moisés já estava com 120 anos já. Então, e a mãe dele atravessou o deserto com ele. Voltando aqui. Então, fechou essa conta aqui? Arrebatamento, segunda vinda. Então, vamos continuar. É igual estranho de mãe aí. O menino falou lá, né? A primeira vez que Maria vai ser mãe, o filho vai ser mais velho que a mãe. Ele fala de Maria, mãe de Deus, né? Vamos lá, custou a cair a ficha aqui. Finalidade espiritual do arrebatamento. Olha aí os textos, anota esses textos aí, ó. Livrar a igreja fiel da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1:10. Dá para achar aí, pastor? Pode ler? Pode. Eu cheguei nele aqui, tentando celular rapidão. Tô meio cego. 1:10. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa. É isso não, é? 1 Tessalonicenses 1:10. Ah,
capítulo 2, perdão. E para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. É isso? Esse, tá certo. Repete só o finalzinho. Jesus Cristo que nos livra da ira vindoura. Do quê? Da ira vindoura. Tá vendo? Mas Jesus Cristo que nos livra da ira vindoura. aí eu vou fazer o papel do advogado do outro. Do bom. Porque os pós vão dizer que essa ira vindoura é depois de tudo consumado dos 7 anos de tribulação. Exato. E aí que virá a ira de Deus. É. O pós vai nessa, certo, cara? Sim, eles vão nessa. Mas aí eu vou te perguntar uma coisa. Jesus, ele vai vir... Te perguntar não, vou falar. Jesus, ele vai voltar aqui para fazer justiça com quem tá do lado dele ou quem tá contra ele? Contra ele. Então, é isso que a gente precisa entender. Cara, esse sul tá massa A demais. ira de Deus, o dia do Senhor, a ira de Deus, nada mais é do que a tribulação. Tá ok? Quando Jesus voltar, não vai mais ter tribulação. A tribulação acaba com a vinda de Cristo. Quando Cristo pisar lá no Monte das Oliveiras, acabou. Porque o que vai acontecer? Eu vou só antecipar um pouquinho o Apocalipse aqui. Quando Jesus coloca o pé ali, ele vai estabelecer o milênio. Depois de 1000 anos, nesse meio tempo aqui, ele vai destruir o anticristo e o falso profeta. E Satanás vai ficar preso por 1000 anos. Não vai ter ação de Satanás durante 1000 anos. Ana, de onde você está tirando isso, Ana? Estou tirando do texto bíblico. No final de 1000 anos, Satanás vai ser solto. Então, vocês vão ouvir gente falando assim, mas esses 1000 anos aí não é literal. É só um número. Só um dia. Oi? Só um Se dia. Satanás vai ser solto no 1000 anos aqui, então ele não é literal? Se eu tenho o começo e tenho o fim dele, ele não é literal. Vocês estão pegando o que eu estou falando? Um dia vai aprender disso, Porque, segundo alguns, nós já estamos vivendo esse milênio, que já passaram 2 milênios, né? De Jesus para cá. Quem Tá? defende isso? Ainda tem? Tem. São os amilenistas defendem isso. Então, o texto é bem claro. Jesus volta, começa o milênio. E ele acaba com 1000 anos, quando Satanás vai ser solto. E ele ainda vai sair, vai enganar as nações. E essas nações vão se juntar contra Cristo ainda. E Cristo vai derrotar todo mundo com o sopro da sua boca. E daí a Nova Jerusalém desce e começa. O reino de Cristo. Tá, e onde é que está escrito que ele vai derrubar, vai acabar com esse povo tudo? Apocalipse 20. Pode ler. Não é que tem escola, eu tenho que saber, eu tenho que perguntar, porque eu tô doido para evangelizar um povo aí, mas eu tenho que ficar afiado nessa parada aí. Apocalipse 20, verso 11. Vi um grande trono branco, aquele que está sentado nele, a terra, os céus fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do seu trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida. Foi aberto, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros, não no livro da vida, nos livros, entendeu? Que vai ser aberto livros. Mas eu acho que não é esse texto que ele está querendo. Trono branco, né? Então, é o de cima, é o 7. Ok, yeah. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha, e o número desses é como a areia do mar. Marcharão, então, pela superfície da terra, e cercarão o acampamento dos santos e a cidade amada,
Porém, desceu o fogo do céu e os consumiu. E o diabo, que os tinha enganado, foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde já se encontra a besta, o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Quem tiver Qual o que é esse? Entendeu? Apocalipse 27. 20, versículo 7. Aqui tá falando do fogo. Pergunta aí pro chat GPT aí, fazendo favor, porque eu não tenho como pegar o meu aqui. Pergunta para ele aí qual que é o versículo que fala que com o sopro de sua boca destruirá. Eu não sei se é Zacarias ou... Que o sopro o quê? O sopro de sua boca destruirá. Ligeiro nisso. Põe só assim que ele vai achar. Com o sopro de... Tessalonicenses. Tessalonicenses? Segundo Tessalonicenses 2:8. Lê aí. Então será de fato revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua Tem que o seu mate. Danilo, aqui mata a cobra e mostra o pau. Mostra o texto. Mostra o texto. Não, porque assim, eu peguei muito aquela do padre lá, e aquele áudio, aquele vídeo dele lá, pra gravar demais, porque assim, eu tenho que abrir o olho de muita Que gente. padre? Do que você tá falando? Um padre doido lá. Lutero. Doidão, né? Ele tá dentro da escritura. Tá, o nome lá de Lutero. Que? Aquele bar dele de Lutero. Que padre tá falando? Aquele vídeo lá que eu mandei no grupo, gente. Dele falando da porque assim. Não, lógico que não tem muito a ver com essa. Não tem, mas tem. É porque assim, tem que colocar na cabeça do povo. Teve gente que falou, não, nós vamos ficar com como é que é tradição. A tradição do catolicismo. Ah, deixa eles ficar. É por isso que é o engano. Entendeu? Porque assim, eu tô anotando, na pauta anotando tudo aqui, porque a gente tem que saber para explicar para esse povo. Sim, não, mas é o que eu tô acabando de falar e que eu falo todos os dias aqui. As pessoas preferem ficar com doutrina do que com o que está na Bíblia. Isso, É isso. É mais fácil escutar e ser, como é que chama? Manada, né? Andar com a manada do que... Quantas vezes ouvi isso nas reuniões? Irmãos, temos que seguir os mais antigos. Pois é. Você Pois fala, é. mas a Bíblia não diz isso, mas os mais antigos nos ensinaram. Vamos ficar com E o pior é que isso não é só CCB. Isso, os judeus não assim até hoje. Se conversar com o judeu, a primeira coisa que ele vai falar, os nossos sábios... Vai falar do Talmud. Catolicismo é demais. Isso. Entendeu? E não muda. Não, falou logo. Sabe, você vai saber. Você vai saber do que eu tô falando. Agora eu vou te chamar de velho, pra você legar de ser baranga. Lembra daquela novela Gabriela? Eu nasci assim, você sempre assim. Da minha não. Não, só lembro da Vamp. Eu só lembro. Larga de ser mentiroso que você lembra dela subindo no telhado da casa. Do jeito que veio no mundo, foi, verdade. Então, é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, vou morrer assim. Você não pode ser assim. É isso que eu quero ensinar. A gente tem que entender isso. Não é porque você nasceu assim, você aprendeu assim. É por isso que a gente tem que morrer e nascer de novo. Por isso que Jesus vai falar isso para nós. Agora vocês entendem por que algumas vezes nos cultos lá eu levantava e pedia perdão das heresias pregadas? Entendeu por que me arrebentaram e colocaram dentro do caldeirão? Porque eles não querem ninguém esclarecido ensinando a verdade. Eles querem que o povo fique no... É mais Sério. fácil, né? Aí quem o Espírito Santo abre, começa a estudar um pouco e ler, e começa a pregar diferente do que eles pregam, aí esse aí tem que ser tirado fora da carta do barato. Porque é a pedra do sapato deles. Eu fico imaginando, assim, o que você passou no oculto. E até hoje, você comenta algumas coisinhas, mas se eu contar tudo, Não, muita até, coisa. até hoje eu tenho traumas. Assim, o que ele passou na salinha. E para ele é muito mais difícil, porque ele fazia parte, ele abriu os olhos, ele conseguiu perceber e entender o que estava errado, só que isso foi incutido nele.
foi o que ele foi ensinado. Então agora você imagina, ele teve que arrancar tudo isso. Mais difícil. É o mais difícil. Que é, Fazer toda aquela construção errônea para construir uma nova. é muito difícil. É igual a construção. É mais fácil você quebrar uma casa Olha, e limpar, pra ele não- pra ou ele você não- chegar no terreno e ele tá limpo. pra ele não Que é o renunciar, exemplo que eu dei a semana oferecer passada. o cargo mais alto lá pra ele. Ele chegar no Brasil ia ser buscado de Não, helicóptero mas no aeroporto. você sabe que quando eles me ofereceram o cargo de ancião, daí o efeito foi o contrário, me fez querer mais sair ainda. Porque eu falei, se eu como cooperador, talvez não, talvez se eu soubesse que o sistema é muito forte, eles iam me engolir. Porque eu sendo ancião teria um pouco mais de poder, talvez. Mas aí com 5 sentados, esquece. O sistema ia, exato, o 5 ia estar sentado, o sistema ia me engolir e também como é que fala? A embriaguez do poder. Você fica embriagado com o poder. Exato. E vai ficar sentado na mesa dos escarnecedores. Exato. Vamos voltar. Vamos. Então a gente leu, livrar a igreja fiel da ira vindoura, cumprir a promessa de Cristo. Jesus não falou, eu virei e vos levarei para mim mesmo? Lembra do texto, né? Reunir o corpo de Cristo, vivos e mortos, num só povo glorificado. Respondeu minha pergunta. Tá? Mas isso é arrebatamento. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, estaremos... Nós estamos falando aqui do de hoje, tá? Aqui. Isso que você está falando Pode me ler. é... Esqueci de ver. E aí que eu falei, ó, a era da igreja acaba, o tempo da graça acaba e inaugura as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7 ao 9, tá? Por quê? Porque lembra que eu falei do casamento judaico, que são 7 dias de festa, que serão 7 anos de bodas do Cordeiro. Que seria o prazo Enquanto o trem tá pegando fogo aqui, nós tá lá. Enquanto tem 7 Lua de anos de mel. destruição aqui, nós estamos em 7 anos de bodas do Cordeiro lá com ele, com Cristo, no tribunal de Cristo, para receber galardão, tá? E a galera que ficou vai para o tribunal, para o trono branco, para juízo. Que é o que eu li ali, 29. O Marcelo pregou isso demais agora no finalzinho da CCB, de trono branco, falava muito disso. Né, Marcelo? Pregava Eu não muito. entendi nada. O povo não. É verdade. Que loucura é essa? As últimas pregações do Marcelo, só eu que dava glória. Mas eu dava glória porque eu gostava de dar glória, não entendia muito, não. Vou mandar uma para você que o Lucas resgatou. Só você dando glória. É. O dia que vocês testemunharam. O dia da cirurgia que foi paga lá. Ainda bem que tem o Danilo para dar glória, né? Não, eu rachava no glória mesmo. Achava, mas morrer mesmo. Vamos lá, então. Última finalidade espiritual: demonstrar a vitória final da redenção, o corpo incorruptível e a vida eterna com o Senhor. Tá? Aqui a gente precisa entender isso. Nós não vamos ter esse corpo corruptível mais. Então, vocês acham que isso é da noite para o dia? Não é. Nós vamos ter que ser trabalhados aqui. Entenderam? Santificação. Para estar com ele. Porque a santificação aqui, nós estamos buscando ela diariamente, não é verdade? Mas a hora que a gente atingir a maturidade aqui, a gente precisa... Tá aí agora, como que eu vou andar aqui agora? Se o senhor não estiver aí vindo na metade da rua, pega nós, gente, leva pro buraco. Então, continuando aqui, ó. Danado. Agora presta atenção aqui. Sim, senhora. Interpretações fora do futurismo, tá? Vou explicar cada uma. O que é isso, Ana? São escolas. Então, eu tenho a escola do preterismo. O que essa galera vai falar? Eles vão falar que não há arrebatamento literal. As passagens referem-se ao livramento espiritual dos cristãos no século I. Essa galera aqui, eles defendem que tudo já aconteceu, inclusive o Apocalipse. E nós estamos vivendo.
Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa galera que defende isso daqui é a galera que viveu no primeiro século, ou seja, de 0 a 100, vocês concordam? Uhum. O livro de Apocalipse foi escrito no ano 95, por ali. Para mais ou para menos, pouca coisa. Como que o livro de Apocalipse, que foi escrito 90, 95, 93, por ali? Só 5 anos para cumprir. E na verdade é 70 que eles atribuem ao ano 70. Sim, eles atribuem ao ano 70, porque para eles, lá no ano 70, cumpriu a profecia de Daniel. Lembra que eu falei para vocês? Sabe quem que entrou nessa história do preterismo? O irmão do Marcelão. Recuperador. Ah, é o Marcos, né? Marcos do Vila Real. Ele virou preterista um tempo. Ficou doido. Tá? Foi mesmo. Então, cadê Jesus que não voltou? Depois dos 1000 anos, se isso cumpriu, cadê Jesus que não voltou? Tá? Então, mas aonde a gente corta isso daí é se o Apocalipse foi escrito ali por volta do ano 95, por ali, pode ser um pouquinho para trás, mas de 90 a 95, vamos falar assim. Se todos do primeiro século acreditavam nisso, o livro foi escrito depois. Como que uma coisa que foi escrita depois já se cumpriu no ano 70? Não faz sentido. A outra escola é o historicismo. Eles vão ver o arrebatamento como simbólico da perseverança dos santos ao longo da história. Como assim? Tá? Não faz sentido, ele não é simbólico. Porque se eu acredito que é simbólico, se é simbólico, eu tenho que pegar as cartas de Paulo e rasgar e jogar no lixo. Porque Paulo falou que é como vai acontecer, nós teremos o encontro nos ares. Se eu vou ter o encontro nos ares, como pode ser simbólico? Tá? Não faz sentido. Idealismo. Eles vão dizer o quê? Eles interpretam o arrebatamento como a união espiritual da igreja com Cristo, não um evento literal e físico. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho que pegar as cartas de Paulo, principalmente Tessalonicenses, Coríntios, e jogar fora. Tá? Futurismo. Vê o arrebatamento como um evento literal, iminente e sobrenatural. Não é o conceito que eu passei para vocês aqui do que é o arrebatamento? Eu não falei para vocês que é um evento que vai acontecer, que Paulo descreveu que vai ter o nosso encontro nos ares. Ele é iminente, pode ser a qualquer hora. Não, a gente não sabe e vai ser sobrenatural, porque nós seremos transformados e levados até Cristo nos ares. Tá? Então, vocês estão vendo como que a gente vai eliminando com o que está na Bíblia. Porque qualquer definição que venha que está contrária à Bíblia, eu tenho que... A Bíblia... Se isso aí fosse uma pergunta, o último seria a resposta certa. Sim. A Bíblia vai falar o quê? Examine todas as coisas e retém o que é bom. Então, a gente faz isso. Examine todas as coisas e retém o que é bom, correto. Futurismo. O resto... Entenderam? Ficou dúvida aqui? Não. Perfeito. Então, vamos continuar. O arrebatamento da igreja é a reunião gloriosa dos crentes com Cristo, um ato de redenção final e transporte sobrenatural da igreja para a presença do Senhor. Ele expressa a grande esperança da fé cristã. O Senhor virá para buscar os seus. O arrebatamento é o cumprimento do amor de Cristo pela sua noiva, a igreja. Se ele é o meu noivo, ele vai querer que eu sofra antes de me levar para o casamento? Pronto. Até morrer. De voz pra pré. Vamos lá. A igreja será arrebatada. Era isso, agora eu estou aprendendo. A igreja será arrebatada logo antes do início dos 7 anos. Pega aí para mim, 1 Coríntios 15. Aí, Dani, está com o celular? 1 Coríntios 15, 51 e 52. E alguém aí pode pegar 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. 51, 52? Aham. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta,
a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vai lá, porteirão. Posso entrar? Ah, não só Deve. pode, como deve. Ora, pode entrar. Deixa eu só Nossa. Tem heater ligado? Esse tá calor? Não, porque minhas bochechas tá vermelhas. Metida e cumprida. Que isso? Esse homem aqui. Oi. Depois de 1000 convites, normal da Foi 1001. Tudo bem? Nossa, Ana, professora. Estou atrapalhando vocês? Quem tá atrapalhando? Começou, Você né, chegou amor? lá? Não, nós estamos terminando o estudo. Nós temos que Igual eu atrapalhei. Não, senta aí, moço. Tá bom? Firme? Ai, mas virou um cavalo, hein? Nome mesmo agora? Que isso? Tá grande demais. Cavalo de A homem. última vez que eu vi ele tava meio. Pequenininho. Não, estava com cara de menino, não, né? É, agora virou homem mesmo. Olha só. Que presente. A barba era ralinha. Nem tinha barba. Nem tinha barba, verdade. Tá vendo que você tá ficando velho, Danilo? Nossa, muito A feliz. dublazinha tá branquinha. A minha tava. Deu um poeira aqui. Mostra Aqui. pra lá, Dudu. Vem cá. E aí, sexta-feira que vem tá certo lá? Tudo bem? Tá. Confirmado? Confirmado. Sexta-feira nós vamos lá. Sabe, professora Ana, estamos tendo uma aula de. Estamos tendo uma aula de psicologia. Porque tem aluno também, não faz confusão. E as alunas sentam junto, né? É ruim quando você tá. Ana, aí Quando você tá dando aula assim, escola dominical, essas coisas, que chega alguém, atrapalha tudo, né? Mas é complicado. Não, Nossa, mas foi esse uma alguém que alegria. chegou foi Esse especial, alguém né? foi... Podia atrapalhar todas as aulas. Eita Deus. pena que vocês vão pegar o finalzinho. Não, mas ainda tem mais umas 2 horas de culto, né? Não, tem. Tem. Aqui é só a Aqui é só aula. a aula. É que a aula começa aí, a aula É porque começa nós aí. temos estudo todo sábado Você assim. me falou, tá? Do estudo? Que feio, Danilo. Então não Não, eu falei então que não tá tinha gostando. estudo. Não tá gostando, não. Falei do estudo. Tem, Valeu. 3 Apocalipse está escrito que é um tempo determinado para todas as Hoje é o tempo, tá bom? Ah, eu falei pra ele sim, não, do estudo bíblico, ele que não tá lembrado. Oxe, ainda mais eu gosto de É o falar. Miller que tá É ligado que ou ele ele foi- tá vermelho? Não sei, pra mim tá muito quente aqui. Deve ser a luz ali, ó. Minhas bochechinhas estão queimando. Ai, deve ter ligado. Tá frio, né? Tá frio? É. Tá frio onde? Tá frio. Que isso, É gente? que agora tá gostoso. Eu liguei Achou porque tava facinho? assistindo Você depois. não tem É porque o medo? Espírito Santo de Deus desceu sobre mim como fogo. Por essa explicação. Quem vai ler pra mim 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17? Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Precisa desenhar? Não está bem claro que o arrebatamento é algo que vai acontecer, não é algo espiritual, não é algo que já aconteceu. Não. Paulo deixou esses dois versículos, os 2 capítulos aqui, com 2 versículos aqui cada um, para a gente entender o que é o arrebatamento. Tá ok? Será feito em 2 fases, onde primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, irão junto, junto do Senhor, e logo depois deles, nós os vivos. Ó, pra você ver, Transformados. Paulo ainda se inclui aí, né? Porque nós os vivos, Muito claro, né? tá? Então é bem claro. Então são 2 momentos. Primeiro os mortos em Cristo vão ressuscitar, e depois nós, os que estivermos vivos, para o encontro com o Senhor nos ares, tá? Jesus não põe o pé aqui na terra. O encontro é nos ares. Lembra do casamento judaico, tá ok? Os cristãos que estiverem vivos serão transformados e atraídos para junto de Jesus nos
Ares. Ele Então não tá põe bem nessa claro. remessa, né? Depois vem o seu reino. Depois ele dos 7 vem anos da tribulação. lá no vem capítulo 19, 11. reinar o milênio aqui. Exatamente. Perfeito. Tá aprendendo, hein, Danilo? Estamos tentando. Agora vamos, ó. O povo judeu não será arrebatado e permanecerá em Israel durante o tempo da grande tribulação, exceto os 144 mil escolhidos por Deus que estarão espalhados por todo o mundo pregando o evangelho. Não precisa preocupar com isso agora, porque em relação aos 144 mil, tem um capítulo lá no Apocalipse e eu vou falar exatamente quem são essas pessoas. Adiantando, o texto é bem claro, são 12 mil de cada tribo de Israel, tá ok? Se vocês pegarem 144, 12 vezes 12, não é? Então, 1000 é para mostrar que é um tantão de gente. Mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque uns vão defender, não. Esse povo não tem nada a ver com a tribo de Israel, é a igreja. Tá? Um exemplo disso, Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová sempre defendeu que os 144 mil seriam as testemunhas de Jeová. Tá? Só que aí a hora que passou de 144 mil virou um problema. Já passou. De ranking. Tá? É mesmo? Eu não sabia disso. É. Acredito que eles são. 144 mil não é a Mas igreja. onde que Deus falou que eles que é da tribo? Não, eles que falam na cabeça. Não, na eles que cabeça falam, deles. na cabeça deles. Não, 144 mil, o texto é bem claro e específico. 12 mil de cada tribo. Aí vem uma discussão, porque José não é tribo, mas foi substituído por Manassés e Efraim e Manassés. É porque eu sempre falo Efraim e Manassés primeiro. E a tribo de Dan não está lá na lista, mas eu vou explicar isso detalhadamente quando a gente for estudar os 144 mil lá em Apocalipse. Tá que ok? se fosse para ser eles, o Senhor tinha deixado lá, ó, os 144 mil testemunhos de Jeová vai ser o meu povo na terra. Não, mas testemunho de Jeová vem bem depois, né? Não, pois é, mas ele tinha que ter deixado escrito. Não. Porque agora tudo tem que estar Mostra o texto. escritozinho. É, Mostra o texto. tá vendo? Vocês Aprendeu. São os que entendem a palavra ao seu bel prazer. Nossa, gostei disso. Mas Gostei. não são os únicos. Né? É um dos únicos, né? É. Um dos. Um Não dos. são os únicos. Gostei disso. Então, voltando aqui, ó. O povo judeu, então, não será arrebatado. O judeu que não reconheceu Jesus Cristo não será arrebatado. O judeu messiânico, que é aquele que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Filho de Deus, tarará, esse vai ser arrebatado, Passou a ser igreja. tá? Porque uma coisa é Aí ele judaísmo, não é judeu mais, ele é judaísmo. igreja, né? Então, essa é uma briga entre os judeus, porque para os judeus, o judeu que praticava o judaísmo e reconheceu Jesus Cristo, ele não é mais judeu. Então, existe essa briga entre Acho que eles. continua sendo judeu, não é mais judaísta. Então, não, a questão é que a Judeu gente quando precisa fala definir. É porque existe o judaísmo religião e existe a etnia. Exato. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Mas, sobre essa questão desses 144 mil aqui, nós vamos ver. A questão é que, para o judeu que se converteu ao cristianismo, ele é cristão, não é mais judeu. Para eles. Porque judeu e judaísmo andam junto. Para eles. Entendeu ou não entendeu? Sim. Entendeu, né? Mas isso é para eles. A partir do momento em que o judeu aceita Jesus Cristo, entra no que Paulo falou, tá? Jesus, ele veio para todos, para os judeus e para os gentios, para fazer um só povo, tá? É para o povo judeu, ele não é mais praticante do judaísmo. Seria mais ou menos isso. Os messiânicos. Então, porque o judeu messiânico... Eu vou parar aqui no 144 mil. Que reconheceu Cristo como Salvador. Então, a questão é, Para os outros está morto mesmo. para os judeus, Vai até Leia o Romanos 11, Velho Danilo. Testamento. Chegar em casa, leia Romanos 11, que você vai entender bem a respeito dos... Só até o velho, né, professor? É. Aí você vai mostrar aí, né? O futuro de Israel, Romanos 11. ó,
Isso aqui é judaísmo. Exato. É a questão da... Isso aqui é judaísmo. Nossa raiz está no judaísmo. O problema do judeu é o quê? É que os judeus pegaram isso daqui, porque desde Gênesis até os profetas, eles concordam com a gente. Só não é dividido igual a gente dividiu. Tá? A Bíblia deles, vamos chamar assim, que é a Torá, não está dividida em capítulos e versículos igual a gente tem. Está dividido diferente. Ok? Mas não faz diferença nenhuma. O texto é o mesmo. O texto é o mesmo. Só que aí para eles acabou em Malaquias. Que é o último livro, que é o último do Velho livro Testamento. do Velho. Então eles reconhecem os livros, os 5 primeiros, que é a Torá. Que é o Eles Pentateuco. reconhecem que é o Pentateuco, eles reconhecem os históricos e eles reconhecem os profetas. Até aí não tem problema. O problema é que, com a vinda de Jesus aqui, eles não reconhecem Jesus como filho de Deus. Sim, como um profeta. Profeta. E só um profeta, que é amaldiçoado porque ele se declarava como filho de Deus. Então, por isso que ele teve que ser crucificado e morrer do jeito que ele morreu. Isso de acordo com o judaísmo. Entendeu? Só que todos os apóstolos e Jesus eram judeus. Tá ok? Então, por isso que eu falo, o cristianismo, a raiz do cristianismo está no judaísmo. Entendeu? A questão é que, a partir desse momento, se torna igreja. Por quê? Porque quem entende que Jesus Cristo veio e morreu por nós, e cumpre o ID, que Jesus comissionou a gente para ir para todo mundo, pregar o evangelho, ensinando, batizando, discipulando, isso é igreja. Esse é o papel da igreja. Entendeu? Então, essa galera passa a ser igreja. Então, para essa galera aqui, tá no grupo do que vai ser arrebatado. Agora, o judeu praticante do judaísmo vai ficar. Entendeu? Só que no meio desse povo, Deus vai escolher os 144 mil que vão estar espalhados no mundo aí para pregar o evangelho. A gente sabe quem vai ser? Não, a gente não sabe. Não tem como a gente saber. Isso vai ser revelado. Eu só não sei como que Deus vai fazer isso, porque Ele conhece os seus. E Ele sabe quem são as pessoas que vão cumprir exatamente o que Ele quer que faça, que é a pregação do evangelho na tribulação. Então, só voltando, na tribulação nós vamos ter os 144 mil pregando o evangelho, as 2 testemunhas e os 4 anjos falando do evangelho, tá? Então, vai ter conversão, sim, durante a tribulação. É a última dispensação. Isso. Sobre isso, nós vamos falar, porque está em cima do horário ali, eu preciso encerrar. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as 2 ressurreições. Eu estou falando com você especificamente agora, porque você perguntou das 2 ressurreições. Oi? Então, ó, Eu tô convidando ele já para sábado que vem. Ah, tá bom. É brincadeira, viu, gente? Eu conheço já. A semana que vem eu vou continuar falando aqui sobre a primeira e depois a segunda ressurreição. Eu vou explicar sobre isso. Mas mais para frente eu vou falar das dispensações, que é o que o pastor tá colocando aqui. É porque a questão do dispensacionalismo eu sempre trabalho antes do Apocalipse. Então, só para vocês pegarem o fio da meada, nós estamos falando agora de arrebatamento. Quando a gente acabar o arrebatamento, nós vamos falar sobre o dispensacionalismo, tá? E aí nós vamos começar o livro de Apocalipse. Eu estou ensinando detalhes para vocês antes do livro de Apocalipse, porque a hora que a gente estiver estudando o livro, aí, que eu falar, vocês vão falar, por isso que você ensinou isso, por isso que você falou aquilo, entenderam? Porque eu preciso que vocês tenham esse contexto todo para entender depois o livro de Apocalipse. Entendeu? Chega lá cru de tudo. É. Tá certo. Tá ok? Então, próxima aula,
As duas ressurreições, que são distintas, é o nosso próximo assunto. Que é esse aí, né? É. Porque a Ana Paula tirou foto. É, isso que eu ia perguntar. Tirou foto desse, Ana? Então tá.